pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar do episódio 7, que foi lançado ontem nos Estados Unidos. Uma coisa interessante de se ver nesse episódio foi a questão do governador estar num ambiente onde ele não é o líder, porque ele está tão acostumado a ser o líder de Woodbury, que ver ele num local onde ele não é o líder, foi assim, curioso de ver como é que ele ia reagir, se ele ia tomar iniciativa em algo, ou tentar, sabe, convencer o cara a fazer algo que ele queira, e etc. Nós tivemos a introdução de novos personagens, mas os mais importantes foram... qual é o nome deles mesmo? O Pete e o Mitch, né? O Pete e o Mitch, eles são irmãos, né? Eles são irmãos, só que o Pete acaba morrendo. Em questão das mortes, teve duas mortes nesse episódio, né? Por causa do Martinez, que eu achei uma morte meio estranha, né, porque, assim, eu esperava que o Martinez começasse uma discussão com o governador e não simplesmente, sabe, morrer com um taco de golfe e ser jogado no buraco. Ele tecnicamente foi jogado no buraco, que nem um, sabe, eu não achei legal, assim, o jeito que ele morreu, sabe, ser atingido por um taco de golfe e ser jogado no buraco. E, na real, é igual o jogo de golfe, né, ele foi jogado no buraco com zumbis. O Martinez foi meio que uma bola de golfe. Enfim, eu tava esperando uma discussão, sabe? Não simplesmente uma conversa onde o Martinez estava bêbado. Eu tava esperando algo um pouco mais dramático, né? Também tivemos a introdução do tanque, que eu achava que ele ia aparecer de uma forma mais, sabe, mais surpreendente, e não simplesmente após a introdução, tipo, tem a introdução e olha lá, tem um tanque, sabe? Eu achava que ele ia surgir de uma forma mais desenvolvida, sabe? Não simplesmente aparecer e surpreender os telespectadores de uma forma rápida e, sabe, sem explicação. Quer dizer, teve uma explicação, mas eu achava que ia ter um pouco mais de desenvolvimento, né? Porque o tanque, né, vai ser uma arma muito importante para o governador durante o ataque à prisão no episódio 8. Então eu achava que ia ser um pouco mais interessante isso. Teve também a questão de ter um assassino na floresta, né? Daquelas pessoas que decapitadas e com uma mensagem no peito e tudo mais, que eu não faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa, não tenho nenhuma teoria a respeito, então eu vou ter que pular essa parte, porque eu acho que ainda vai ter que ser introduzida algumas pistas a respeito disso, mas talvez, não sei, só uma possibilidade, talvez tenha a ver com os canibais, que vai ter possivelmente na próxima temporada, ou talvez com o próprio Negan, não sei. Enfim, nós não tem como saber, porque não teve quase nenhuma pista do que poderia ser aqui. Algumas pessoas acham que foi a Michonne, mas a Michonne apareceu toda hora na quarta temporada em vários episódios, então não dá pra definir se foi realmente ela ou foi uma outra pessoa. Então vamos pular essa parte. Em questão da mudança de liderança, né? A questão do governador querer matar os líderes para tentar pegar o poder máximo, né? Isso aí foi muito interessante, porque assim, questão do Martinez, né? O Martinez era o líder e ele foi morto e o governador matou os líderes para tentar pegar o poder no final. Isso aí meio que lembra um pouco, na minha opinião, né? Lembra um pouco o livro Ascensão do Governador, onde mostra que o irmão do governador morreu e o governador pegou o lugar dele para se tornar o governador. Eu sei que ficou meio confuso, mas desses dois universos, o seriado, os quadrinhos, é meio confuso, sabe? Quem é o Brian, quem é o Philip, então fica uma coisa meio não tão simples de ser explicada. Assim, o episódio se desenvolveu de uma maneira muito simplificada, muito parecida com o episódio 6. E assim, eu esperava um pouco mais de zumbis, assim, um pouco mais de ação, mas acabou não tendo, porque foi um episódio muito focado na questão da liderança do governador, em como é que ele ia conseguir a liderança e como ele ia conseguir usar isso para atacar a prisão, né? Eu achava que a Megan ia morrer e isso seria o motivo do governador ficar maluco para tentar pegar a prisão, mas ele simplesmente matou o Martinez, pegar a liderança e atacar a prisão. Eu simplesmente achei isso exagerado, a questão do nada, assim, o governador ficar maluco, sabe? Mudar completamente a sua personalidade. Querendo dizer assim, não, eu não sou um cara bonzinho, eu sou o cara do mal e eu vou ser do mal pra sempre, sabe? Porra, ele foi o cara do bem no episódio 6, aí do nada ele volta a ser o governador, sabe? Essa mudança drástica de personalidade, eu achei isso completamente tosco. Eu achava que ia ser de uma maneira lenta e que a gente pudesse absorver as coisas, sabe, de uma forma tranquila e bem explicada. E não simplesmente do nada mudar a personalidade e querer, sabe, ser o líder, sabe? Então, mas... isso daí foi um problema nesse episódio, na minha opinião. Também tivemos aquela relação de pai e filha que o governador criou com a Megan, mas não foi tão explorada assim. Foi mais ou menos uma coisa, sabe, você já tô te vendo como uma filha, então já tô acostumado, você não precisa ficar colada comigo o tempo todo. Então ela fica meio solta no episódio, né? Eu achava que eles iam ficar um pouco mais juntinhos, aí ela morre, aí o governador fica maluco e ataca a prisão. Eu achava que ia ser algo assim.
mas tecnicamente é isso. Infelizmente nesse episódio não tivemos aquela guerra, né, que eu esperava entre os dois acampamentos, né, porque teve um acampamento rival que eles estavam querendo roubar mantimentos e recursos e acabou não tendo essa guerra, e aquele acampamento simplesmente foi destruído por um grupo misterioso que não sabemos quem é, que possivelmente só vai dar as caras na próxima temporada ou depois, né, muito depois. Então eu fiquei meio decepcionado com isso. Eu acho que se tivesse uma guerra, poderia ser um episódio muito mais emocionante em questão de ação e desenvolvimento, em questão de como é que um personagem age em ação e etc. Porque, sabe, nós não vimos os soldados em ação. O Pete, o Mitch, que sei lá qual seja o nome dos irmãos, e o acampamento em si, cara, eles não entraram em ação. Eu não vi eles entrando em ação. No início do episódio eles podem ter andado um pouco, olha, eu tenho armas, nós matamos uns 3 zumbis numa casa, só isso, eles não mataram ninguém, nenhum humano, então eu tava esperando um pouco de ação, né, mas vai ser tudo guardado pro episódio 8, que vai ser o mid-season finale. Então assim, a falta né, de ação, né, eu acho que foi o que decepcionou um pouco esse episódio pra mim. E assim, eu usei toda a minha capacidade de empatia pra entender como é que o governador do nada, sabe, mudou assim pro cara do mal de novo, sabe? Porque ele é um cara bonzinho no 6, foi um cara bonzinho no início do 7, aí do nada ele muda, sabe? Do nada, eu tava esperando algo um pouco mais, sabe, interessante, mais desenvolvido, só que infelizmente só tinha esse episódio e o próximo ele ia atacar a prisão. Então, obrigatoriamente, ele teria que se transformar no que ele era na terceira temporada em um episódio só. E eu acho isso ridículo. Eu acho que podia ser, tipo, pelo menos uns 4, 5 episódios pra mostrar a evolução dele, mas não, decidiram colocar ele logo no final da mid-season finale. Ou próximo da mid-season finale. Então isso acabou, sabe, destruindo um pouco a imagem e o respeito que eu tenho pelo governador. Ele simplesmente apareceu, virou bonzinho, depois malvado, depois bonzinho, e ficou uma coisa completamente confusa, what the fuck, ficou uma coisa completamente aleatória. E assim, o episódio finalizou com o governador protegendo a Megan, né, do zumbi, né, eu achava que ela ia morrer nessa cena, só acabou não morrendo. E ele acaba visitando a prisão no final, né, se preparando para atacar a prisão. Ele acaba vendo o Herschel e a Michonne. Então possivelmente ele vai atacar os dois e vai usar os dois, ou possivelmente um deles, né, para quem lê o HQ sabe que possivelmente ele pode usar um dos dois para tentar persuadir o Rick, no caso de atacar a prisão. E é isso, né, vai ter o ataque no próximo episódio. E é isso, né, como nota eu vou dar nota 7,5, porque realmente não foi nada diferente do episódio anterior, no caso o episódio 6, foi tão bom quanto o episódio 6, mas não foi melhor nem pior, foi tão bom quanto aquele episódio. Então é isso aí, pessoal, Fox Walker BR, partindo até o próximo vídeo, valeu!